Bom dia, irmãos. Graça e paz. Feliz sábado. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre um coração preparado para adorar o Senhor. Esperar só o irmão colocar ali o slide. Eu cheguei a essa mensagem porque eu estava começando a estudar sobre a vida de um rei. Na verdade, eu até parei. Porque começando a fazer as pesquisas e estudando, bem no comecinho, eu vi 2 versículos que me chamaram muito a atenção. Abre a tua Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a página 529. Eu ia estudar sobre a vida do rei Josafá, estudei bem pouquinho. E um dos estudos que caiu para mim, esses versículos eram os que mais ressaltaram os meus olhos. Página 529, 2 Crônicas, capítulo 20, os versículos 32 a 33. Falando sobre o rei Josafá. E ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se afastou dele, fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Então, esse rei, ele teve defeitos, teve falhas, ele pecou, mas ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Ainda assim, ele procurou sempre fazer aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Mas aí o versículo 33 foi o que mais me chamou a atenção. Todavia, os lugares altos não foram removidos, porque o povo ainda não tinha preparado o seu coração para o Deus dos seus pais. E eu fiquei meditando com o Senhor a respeito disso. Eu falei, nossa, Senhor, que triste, porque muitos reis tiveram manchas nos seus reinados relacionadas aos lugares altos, porque eles iam adorar naquele lugar. Os lugares altos, para quem não sabe, eram lugares reservados para adorações aos deuses pagãos. E muitos reis faziam isso. Só que o Josafá ele não fazia. Só que quando a gente lê na história dele, fala que ele não removeu, mas não é que ele não removeu por causa dele, porque em outros versículos a gente consegue, o escritor diz que ele preparou o seu coração. Mas o maior problema aqui foi o povo. O povo não queria adorar a Deus. Ainda que o rei fizesse aquilo que era certo, o povo não quis adorar o Senhor. Eu falei, nossa, Deus, me ajuda a entender isso assim para mim, para a minha vida. Aí Deus me lembrou de um fato, na verdade não é fato, né? Algo que aconteceu comigo há um tempo atrás. Ele me lembrou que desde o começo eu estou aqui na igreja, assim, foram poucos cultos que eu não participei. Eu ainda era lá na casa da irmã Silvana, e eu comecei a participar dos cultos, comecei a entender tudo, e eu estava na igreja. Então, quando foram feitas as reformas, eu estava aqui. Em todas as reformas, eu estava aqui. Só que o que aconteceu? Meu coração, basicamente, nunca foi preparado. E o Senhor, quando veio retirar a carne, o meu coração não estava preparado. Eu tinha um coração muito rebelde. E o Senhor pediu para que a gente retirasse a carne. E a gente veio tirando, né? Não foi assim de um dia para o outro. A gente veio fazendo as entregas parcialmente. Aí chegou um dia que a pastora chegou no culto e falou que quem quisesse, eu não sei se os irmãos que estavam aqui se lembram, quem quisesse ajoelhasse e fizesse a entrega. E eu me ajoelhei. Eu fiz a entrega naquele momento. Mas eu fiz uma entrega não para adorar o Senhor. Antes disso, vocês precisam entender, assim, eu vou contar para vocês por que eu não fiz essa entrega da forma correta. Eu estava passando, aliás, o Senhor vem conduzindo o nosso casamento da forma correta. Eu acho que faz uns 4 anos que o Senhor está nos colocando da forma correta.
Mas nesses 10 anos que nós estamos juntos, uns 6 foi bem difícil. E a gente tinha acabado de casar. Tipo assim, a gente estava com uns 8 meses, não tinha dado um ano que a gente tinha casado e o Senhor pediu para a gente tirar a carne. Então a gente estava no ápice dos problemas conjugais, se assim eu posso dizer. E aí, quando o Senhor pediu a carne, eu falei assim, eu vou, mas por quê? Porque na época o Carlos já tinha deixado de comer carne, ele já tinha entendido que ele não deveria comer, ele tinha me passado, e aí eu continuei comendo. Só que o que ele fez na falta de sabedoria? Ele virou a cara, ele não queria conversar comigo de jeito nenhum. E a gente ficou muito afastado por conta disso. E eu peguei, e no dia que a pastora falou, olha, vamos, tal, e aí eu ajoelhei. Só que qual que era a minha intenção? Salvar meu casamento. A minha intenção não era porque eu amava o Senhor e eu realmente queria fazer aquilo. E aí eu fiz a entrega, e realmente, aquele dia, eu lembro até hoje, no dia que aconteceu isso, eu tinha feito carne, e aí eu peguei a carne e não comi, não deixei o Jonas comer, porque o Jonas comia junto comigo. E daí em diante, eu não comprei mais carne para casa. Mas o que eu fiz depois? Eu caí. E não foram assim, você comia todo dia, não. Eu não comia todo dia. Eram fatos bem esporádicos, mas acontecia. E eu, meditando com o Senhor um tempo, bem depois disso, o Senhor ministrando na minha vida a respeito do meu amor para com Ele. E aí o Senhor me lembrou que eu não amava o Senhor de fato, de verdade, nessa questão. Porque eu tinha feito a entrega por conta de outras coisas, não por conta do meu amor para com o Senhor, porque Ele tinha feito um pedido relacionado à minha vida. Porque esse era um lugar alto na minha vida. Era um lugar de idolatria. A carne era uma idolatria tremenda na minha vida. E aí, eu, entendendo do Senhor, eu refiz essa aliança. Falei ao Senhor, a partir de hoje eu não quero, de verdade. E o Senhor mudou os meus gostos, tem mudado o meu desejo. Mas o Senhor me mostrou, tá vendo que o coração não preparado faz? Você faz uma entrega, você até fez a entrega. Mas como não estava preparado para mim, você fez a entrega, caiu, voltou, me envergonhou, porque você falava muitas vezes que não comia e acabou comendo algumas vezes, não na frente das pessoas, mas eu comi. E não foi para as pessoas, mas foi para o céu. Uma vergonha, alguém que professava fazer a vontade do Senhor e não fazia. Então, meu coração naquele momento não estava preparado. E eu não me dispus da forma como o Senhor desejaria. Agora, abre a tua Bíblia, lá em Provérbios capítulo 23, na página 699. Esse versículo ele é uma bênção nas nossas vidas, Provérbios 4, versículo 23, página 699. Porque aqui Salomão nos dá um conselho. Guarda, vou esperar os irmãos terminarem. Ele diz assim, guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Embaixo do comentário, não precisa ler aí, porque nós vamos estar transcrito aqui. Diz assim, como o coração pode ser guardado para Deus. E aí, eu vi as pérolas que o Senhor deu para nós através da Ellen White. Diz assim, guarda, esse comentário está aí na mesma página. Guarda o teu coração com toda diligência, com todo zelo, com todo cuidado, pois dele provém as questões da vida. A guarda diligente do coração é essencial para um saudável crescimento na graça. O coração em seu estado natural, o coração da forma natural, o nosso coração a gente sempre tem que entender que é a mente. A nossa mente no estado natural é a habitação de pensamentos não santificados e paixões pecaminosas. Todas as vezes que nosso coração está sem Jesus dentro, a gente vai pecar. Sempre. Quando submetido a Cristo,
ainda que a gente tenta submeter, precisa haver a purificação de toda contaminação pelo Espírito. O Espírito de Cristo, ele retira toda a contaminação. Isso não pode efetuar sem o consentimento do indivíduo. Às vezes você fala, nossa, por que eu sou assim? Mas se você não decidir de fato, de verdade, Jesus não vai arrumar o seu coração. Jesus não vai arrumar a sua mente. Você que precisa entregar para Jesus fazer a obra. E isso é a cada instante da nossa vida. Quando a alma for purificada, é dever do cristão guardá-la incontaminada. Ainda que a nossa alma seja purificada, nós precisamos continuar guardando, continuar nos livrando, nos afastando, nos abstendo dos maus caminhos. Muitos pensam que a religião de Cristo não exige abandono dos pecados diários, nem o rompimento com os hábitos que têm mantido a pessoa em escravidão. Renunciam a algumas coisas condenadas pela consciência, mas falham em representar a Cristo na vida diária. Não introduzem no lar a semelhança com Cristo. E aqui foi o que eu disse do testemunho, porque se o meu lar tivesse sido conduzido por Cristo, eu não tinha feito uma entrega errada. Se eu conduzir os meus filhos a Jesus sempre, eles não vão fazer aquilo que é errado. Porque quando a gente se afasta de Jesus, tudo acontece da forma errada. Não mostram cuidado na escolha das palavras. Com demasiada frequência são proferidas palavras irritadas, impacientes, palavras que suscitam as piores paixões do coração humano. E aqui eu quero acrescentar, na minha casa, praticamente os meus filhos nunca viram a gente brigar, mas a falta de palavras foi o que mais machucou e o que mais nos afastou um do outro. Então, as ações, se elas não estiverem entregues a Jesus, se o nosso coração, se a nossa mente não estiver entregue totalmente a Jesus, a gente não vai saber como conduzir o nosso lar. Tais pessoas necessitam da presença permanente de Cristo na vida. Unicamente em sua força, na força de Jesus, podem elas estar em guarda sempre quanto às palavras e atos. Só por Cristo, irmãos. Se não for por Jesus, nenhum de nós estaríamos aqui. E se não for por Jesus, nenhum de nós vamos conseguir vencer. Na obra de guardar o coração, precisamos ser insistentes em oração, ser incansáveis em suplicar auxílio ao trono da graça. Os que tomam o nome de cristão devem se aproximar de Deus com fervor e humildade, rogando auxílio. Se a gente tem o nome de cristão e a gente não ora, e a gente não pede o auxílio de Cristo, a gente não consegue vencer. E nós nunca vamos conseguir. Às vezes a nossa oração é tão fraca. E eu comecei a meditar também. Um dos problemas que deixou meu coração não ter sido preparado para o Senhor naquele tempo foi porque eu praticamente não orava. E eu não buscava o Senhor da forma correta. Porque ele incomodava, e ele falava, e continua falando. Às vezes o nosso coração não está preparado para a obra que ele quer fazer na nossa vida, porque a gente não deixa. A gente não ouve aquilo que ele está falando para nós. E muitas vezes o ouvir é pela palavra. E se a gente não ouve, se a gente não busca a palavra, se a gente não busca a leitura dela, a gente nunca vai saber aquilo que o Senhor quer e aquilo que o Senhor deseja nas nossas vidas. O Salvador nos disse para orar sem cessar. O cristão não pode estar sempre em posição de oração. A gente não pode ficar 24 horas por dia lá ajoelhando, orando. Mas seus pensamentos e desejos podem, de contínuo, ser elevados ao céu. Continuamente, a gente tem que levar o nosso coração, a nossa mente ao céu, para que os maus desejos sejam retirados de nós. Agora, abre a tua Bíblia, porque lá em Esdras, capítulo 7, versículo 10, vai nos dar um exemplo de um coração que foi preparado para adorar o Senhor. A página é 555.
página 555, Esdras 7, versículo 10. Porque Esdras havia preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para executá-la, para ensinar em Israel estatutos e juízos. Esdras foi um homem que preparou seu coração, e nós devemos ser essas pessoas, ter o mesmo exemplo de Esdras. Aqui no comentário da tua Bíblia, no versículo, na terceira coluna aí da mesma página, 7 e 10, um exemplo de conhecimento e prática. Eu vou acender a luz aqui para vocês poderem ler. Permitiremos que o exemplo de Esdras nos ensine o uso que devemos fazer de nosso conhecimento das Escrituras? Aquilo que a gente aprendeu das Escrituras, a gente precisa colocar em prática. A vida deste servo de Deus deve ser uma inspiração para servirmos ao Senhor de todo o nosso coração, mente e força. Cada um de nós possui uma obra a fazer, e essa pode ser realizada somente por um consagrado esforço. A gente pode até nos esforçar, mas se não for consagrado e consagrado ao Senhor, não vai ter efeito nenhum. Necessitamos, primeiramente, nos comprometer a conhecer as reivindicações de Deus e, então, cumpri-las. Porque só o conhecimento também, sem aplicação na nossa vida, há falha. Então, poderemos cultivar as sementes da verdade, que darão frutos para a vida eterna. É somente assim, irmãos. Só por meio de Jesus que eu e você vamos conseguir vencer todas as nossas lutas, as nossas provações e deixar o nosso coração preparado. Nós precisamos pedir auxílio de Cristo em todo o tempo nas nossas vidas. Agora nós vamos ouvir um louvor e ele fala: Senhor, perdoa. Quando eu fiz tudo no automático. Nossa, eu pedi perdão para o Senhor mais uma vez do voto que eu tinha feito. Lá quando eu entendi, lá atrás, há anos atrás, que eu entendi que eu não deveria ter feito aquela aliança daquela forma, eu pedi perdão. E agora, relembrando isso, o Senhor me mostrando que aquilo era uma falta de preparo. Da minha parte, eu falei: Senhor, me perdoa. Por quê? Porque eu fiz no automático. Eu fiz na segunda intenção. E resultado, nada mudou. Nada mudou. Eu fingi que eu parei e nada mudou. Nada aconteceu. E falo para o Senhor que você quer ficar na presença dEle o tempo todo. Que você deseja realmente isso. A igreja vai continuar sentada, porque esse louvor é cantado. Nós vamos louvar o Senhor com entendimento. Aqueles que desejarem se ajoelhar, aqueles que desejarem cantar, fiquem à vontade. Amém?